Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Boa Cassiano, noite. Tudo bem? vamos agora, que bom estar aqui, vamos começar, né? Estamos te ouvindo, Cassiano. Agora, aqui a gente, hoje, boa noite, né? Sejam bem-vindos mais ao nosso webinar de hoje, mais uma aula do nosso curso de dúvidas do dia a dia do ginecologista. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês para mais essa aula, e hoje nós temos temas especiais, né, dos anjos? Sim, um prazer estar enorme aqui com vocês novamente. Um conteúdo muito importante, né? Cassiano, Márcio vão trazer aí tópicos do consultório, dúvidas, e a gente vai aí apimentar um pouquinho com algumas perguntas. Vai ser muito bom. Prazer em estar aqui, Márcio, Cassiano e a nossa Amanda que está atrás aí dando suporte para a gente. Sejam bem-vindos. Isso mesmo, a gente tem que agradecer aqui, em primeiro lugar, a Amanda, que sem ela a gente não estaria aqui, né? Não estaria Com funcionando. certeza. Obrigada, Amanda. E hoje, as duas dúvidas que a gente colocou são dúvidas que têm um pouco de relação uma com a outra, né? Os assuntos, né? E aí, a gente chamou para isso dois experts no assunto, que a gente até inverteu um pouquinho a ordem para ficar mais fácil, que a Márcia testou aqui, a Márcia Feliciano. A Márcia, ela é membro da nossa equipe da genetoscopia, ela é expert, ela tem mestrado e tem vários cursos e entende bem, é uma das médicas que cuida, é a médica que cuida dos procedimentos do DASA, laser, radiofrequência, então a Márcia entende bastante disso. Então, a gente chamou a Márcia para responder a pergunta: em quais situações eu devo indicar o laser ou a radiofrequência fracionada no trato genital inferior? Vejam, a gente hoje está... Por que colocamos essa pergunta? Porque agora, laser e radiofrequência, o pessoal está banalizando um pouco esses procedimentos. Então, tem gente que quer indicar para candidíase, para vaginose de repetição, para um monte de situações onde não está indicado, né? Pensando, às vezes, acho só no lado monetário. Então, a gente pediu para a Márcia colocar o que é ético e o que é científico, né? Então, Márcia, agradecemos você estar aqui com a gente, é um prazer. E também o Cassiano Andalafti. O Cassiano, muito estudioso, o Cassiano é professor da universidade. E esqueci, Cassiano, a universidade que você está. A gente trabalha... Pode falar, Cassiano. Na Universidade de Santo Amaro. Então, olha, veja, a Universidade de Santo Amaro é extremamente importante, né? Ele é do setor de ginecologia e ele é nosso médico colposcopista antigo, e ele entende bastante, já teve várias apresentações aqui com a gente, e hoje eu pedi para o Cassiano falar o seguinte: qual o melhor estrogênio tópico para o tratamento da atrofia genital? Porque a gente tem essa dificuldade, né? Das pacientes. Eu acho que a Adriana caiu, não caiu, gente? É, congelou a imagem. Acho que congelou a imagem. Mas a Adriana estava falando da importância de ter o Cassiano e a Márcia aqui, né? São dois tópicos que se correlacionam. As dúvidas que a gente tem no Isso, consultório, eles vão trazer para a gente. Voltou, Dri? Dri voltou, congelou. voltei. Acabou a luz aqui, tudo voltou. Graças a Deus, ainda bem que aí a internet entrou depois. Mas a gente estava falando das pacientes que vêm com atrofia super importante para fazer exame
e elas não utilizam, o médico não orienta, então a gente tem essa dificuldade. Ele vai falar um pouco de estrogênio tópico. A ordem, como a gente falou, está invertida, e aí eu vou primeiro, então, pedir para a Márcia apresentar o tópico dela, aí a gente discute um pouquinho, e aí depois passa para o Cassiano. Tudo bem, Cassiano, com você? Lógico. Gente, posso compartilhar? Pode sim, Márcio. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Está em modo apresentação? Não? Acho que tá. Tá? Tá sim. Tá sim. Tá? Deixa eu só tirar aqui. Eu não estou te ouvindo, dos anjos, acho que Pode está seguir, fechado. pode seguir, pode seguir. Então, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, doutora Maria dos Anjos, doutora Adriana, para falar sobre em quais situações, né, que eu devo indicar o laser ou a radiofrequência no trato genital inferior. Deixa eu passar aqui. Aqui vocês vão ver algumas marcas de equipamentos, mas são para fins meramente ilustrativos, não há conflito de interesses, tá? Então, uma alternativa que a gente tem, é o que o Cassiano provavelmente vai falar, é uma alternativa para o tratamento, né, das pacientes. Hoje a gente tem os equipamentos baseados em energia, que são o laser, a radiofrequência fracionada e ultrassom microfocado. Então, a gente vai hoje se deter no laser e na radiofrequência fracionada. Então, o laser no trato genital inferior, né, só para começar um breve histórico, tudo começou em 1917 com Einstein, com a teoria da emissão estimulada, e o laser foi evoluindo ao longo dos anos de uma forma muito rápida, e hoje ele é usado em todas as áreas da medicina, na odontologia, na veterinária, na fisioterapia. Tá? Então, o laser, como todo mundo sabe, ele é um acrônimo, né? Ele significa a amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, aqui no espectro visível, onde nós podemos ver todas as frequências das ondas eletromagnéticas, nós temos, por exemplo, o laser de CO2, que fica no espectro invisível, no infravermelho, o laser de Erwin-Yag, e aqui na extremidade nós podemos ver as ondas de rádio, onde fica a frequência da radiofrequência, por isso que recebe esse nome. Então, quais são as características do laser, né? O laser, ele tem uma unidirecionalidade, ou seja, a luz laser ela é muito estreita e ela não se espalha como a luz comum. Ela tem monocromaticidade, ou seja, o laser ele emite apenas um comprimento de onda, seja ele visível ou não, e ele é uma luz coerente, né? Ou seja, todas as ondas de luz que saem do laser, elas estão alinhadas entre si. Então, a gente pode ver aqui as ondas do laser em que os picos e vales de ondas são coincidentes entre si, o que dá essa característica de uma luz estreita e com feixes paralelos. Tá? E ele pode ser classificado também segundo o meio ativo. Pode ser um laser sólido, como laser de Rubi, laser gasoso, como o CO2 que a gente usa, e líquidos, semissólidos, semicondutores e os exímeros, que são muito usados na dermatologia e na oftalmologia. Então, a gente sabe, né, que o laser, quando ele chega no tecido biológico, ele transforma a energia luminosa em energia térmica. Então, para cada temperatura ou faixa de temperatura, a gente tem algumas reações do tecido. Então, temperaturas abaixo de 50 graus Celsius, nós temos a apoptose celular, processo inflamatório, aquecimento do tecido em torno de 37 a 60 graus Celsius. Quando nós fazemos vaporização ou ablação do tecido, a temperatura no local chega a mais de 100 graus Celsius,
corte 1.500 graus Celsius no tecido biológico, e a gente sabe que a cada 10 graus Celsius de aumento de temperatura no tecido, existe um aumento no metabolismo celular em até mais de 100%. Então, também nós temos o modo de entrega do laser, né? Eu posso entregar de um modo contínuo, ou seja, eu emito uma energia constante num determinado intervalo de tempo, e tenho o modo pulsado, em que eu emito picos de energia em intervalos constantes de tempo. As interações do laser com o tecido biológico, ela depende da homogeneidade do tecido e do comprimento de onda. Então, quando eu incido o laser, ele pode ter três fenômenos. Um é a reflexão, o feixe incide no tecido e ele reflete, ele pode bater em algum obstáculo no tecido. Pode ter o fenômeno de retroespalhamento ou o fenômeno de absorção, que é o que a gente deseja. Outros efeitos também, nós temos a baixa resposta inflamatória, respostas bioestimulantes, um bom processo cicatricial, preservação anatômica e funcional, fototermólise seletiva, ou seja, o laser ele atua somente naquela região do tecido, e o efeito de esterilização, diminuindo o número de bactérias no local. Outra característica do laser, né, as fontes podem ser ablativas, ou seja, é aquela ação do laser um pouco mais agressiva, um efeito mais acentuado, em que ele atua na epiderme e na derme, e as fontes não ablativas, em que atua na derme. E os lasers fracionados não ablativos, com a formação de colunas térmicas, como a gente pode ver aqui com a distribuição de pontos equidistantes de energia. Então, laser fracionado, né? Quando é que eu indico? Olha, esse termo rejuvenescimento íntimo, assim, ele é muito usado, mas ele tem que ser substituído por um termo como restabelecimento da função do órgão, tá? Por quê? Porque a Anvisa, o FDA, não autorizou o uso desses equipamentos baseados em energia para uso estético, ou qualquer palavra que lembre o termo estética, tá? Então, quando que a gente indica? Mulheres que não mantêm a regularidade na aplicação do hormônio tópico, tem mulheres que não conseguem manter essa regularidade, mulheres que não querem fazer reposição hormonal, mulheres com tumores hormônio-dependentes, como câncer de mama, câncer de endométrio, líquen escleroso vulvar. No pós-parto também ele tem uma boa ação, com a dor perineal, e mulheres que fizeram episiotomia, mulheres na pré-menopausa ou na menopausa, mulheres com incontinência urinária leve e mulheres a partir de 35 anos com problemas de atrofia vaginal. E naquelas mulheres também que têm já entraram precocemente, né, na menopausa, e mulheres em fase de lactação. Então, como é que o laser atua, né? Ele atua ativando as heat shock proteínas, aumentando a produção de colágeno, aumentando a espessura do epitélio pavimentoso estratificado, melhorando o fluxo sanguíneo vaginal e o alívio dos sintomas. Ele é um procedimento minimamente invasivo, aplicações rápidas, duram em torno de 20 minutos, praticamente indolor, e tem um provável efeito prolongado. Então, ele melhora o trofismo vulvar também, aquelas pacientes que têm uma diminuição no turgor vulvar, melhora a dispareunia, melhora os sintomas da incontinência urinária leve, sobretudo, aumento da lubrificação, aumento da elasticidade vaginal, e melhora muito o ecossistema vaginal, porque a gente sabe que a mulher na menopausa ela tem um aumento do pH vaginal, diminuição dos lactobacilos. Então, ele inverte, ele aumenta o pH vaginal e melhora a acidez.
Então, para eu aplicar o laser fracionado, então eu coloco aqui são as diversas ponteiras, né? Para ponteira para caso de atrofia, eu uso a ponteira de 360 graus, para incontinência urinária a de 90 graus e a ponteira reta para atrofia vulvar. Então, quando eu vou aplicar o laser na vagina, eu coloco o espéculo, retiro toda a secreção da vagina, porque a gente sabe que, por exemplo, o laser de CO2 ele tem uma afinidade muito grande pela água, então a gente diminui, né, essa secreção, deixa essa vagina mais seca e coloca a ponteira. Então, nós podemos ver aqui que essa vagina, do tratamento, é uma vagina mais fina, mais pálida e sem tanta rugosidade. E depois do tratamento, nós vemos um aumento da espessura da mucosa, com uma coloração mais rosa e a rugosidade vaginal que é restabelecida. Então, o número de sessões de 3 a 4, no intervalo de 4 a 6 semanas, 30 dias cada uma, e os efeitos do laser, né? Quando o laser incide, ocorre um processo inflamatório, seguido de um processo de proliferação e de remodelação. Então, desencadeia esse processo inflamatório depois da formação de colágeno, com o aumento da vascularização e o depósito de fibras de colágeno mais robustas, com aumento da lubrificação e aumento da acidez vaginal. Então, aqui só para ilustrar,
podem ver, à medida em que vão sendo feitas as aplicações, os sintomas como o ressecamento, prurido, dor, ardor, ele vai diminuindo com o tempo. Então, à medida em que a gente vai aplicando. Então, por exemplo, aqui nós temos uma vagina sem tratamento, sem rugosidade, com pouca lubrificação, uma coloração mais pálida. Aqui já é uma mucosa vaginal após o tratamento, com lubrificação, já com mais rugosidade, uma coloração mais rósea. Aqui no caso da vulva, também. Aqui nós vemos aqui um pouco mais de flacidez, uma perda de turgor e após a aplicação é um restabelecimento do turgor e diminuição da flacidez. Né? Aqui ilustrando uma mucosa vaginal na condição basal, sem tratamento, e depois de uma sessão, 30 dias, existe um aumento da espessura do epitélio pavimentoso estratificado, com aumento do metabolismo celular e aumento do glicogênio, como é de se esperar. Então, aqui, ó, existe uma mucosa, também aqui para ilustrar, uma mucosa mais fina, e após 2 meses de tratamento, um espessamento dessa mucosa, tá? E aqui podem haver complicações, né? Que são edema, esse trabalho de Gordon de 2019, as complicações, ela descreveu como complicações o edema, fibrose, cicatrizes, lesão por penetração e até sangramento. Então, assim, a gente tem que usar o laser sempre baseado na técnica e em evidências científicas, tá? E a radiofrequência fracionada também é outro equipamento baseado em energia que é aplicado. Ele é empregado desde o início dos anos 2000. O seu mecanismo de ação são as ondas eletromagnéticas numa frequência de 3 kHz até 300 MHz, uma distribuição de energia em pontos equidistantes também, e o mecanismo de ação, vibração iônica, rotação e distorção molecular. Ele exerce um efeito térmico, causando uma desnaturação do colágeno, um processo inflamatório e ativação dos fibroblastos e, assim, o surgimento de uma neocolagênese. As indicações da radiofrequência fracionada são a atrofia do vestíbulo e ressecamento da mucosa vaginal, ardor, fissuras e microfissuras, hipotrofia, diminuição do turgor da pele, enfim, na síndrome geniturinária da menopausa e no líquen escleroso. Tá? Então, a radiofrequência fracionada, quando eu vou aplicar na vagina, eu uso essa ponteira longa e na extremidade dela eu tenho um conjunto de 64 microagulhas com diâmetro de aproximadamente 200 microns, comprimento de 1 milímetro. Elas atingem uma profundidade na mucosa de 0,2 a 0,4 milímetros, o laser atinge um pouquinho mais, em torno de 2 milímetros, então existe a formação de colunas térmicas equidistantes, né, que elas são ativadas não de forma sequencial, porque senão acumula efeito térmico, elas são ativadas de modo randomizado para que haja preservação da temperatura entre esses pontos. Então, aqui para ilustrar a vagina,
A vantagem da radiofrequência sobre o laser na aplicação na vagina é que a gente consegue ver isso direto, viu, gente? Também aqui na aplicação da vulva, a gente troca a ponteira, né, por uma ponteira mais curta, em que também existe o conjunto de 64 microagulhas. Eu vou acelerar um pouquinho, porque ele é um pouquinho longo, e a gente vai aplicando nos grandes lábios, pequenos lábios, introito vaginal, vestíbulo, também nas regiões inguinais, e o resultado ele é bem significativo. Então, aqui ilustrando, aqui uma vulva antes da aplicação, em que há diminuição do turgor, uma flacidez, e aqui, depois de 2 aplicações, uma melhora do turgor e da coloração também. Aqui, no caso, um líquen escleroso, em que foram feitas 3 aplicações, e aqui uma melhora que é bem nítida. Então, quais são as contraindicações da radiofrequência fracionada, né? Pacientes com marca-passo e uso de metais intra-orgânicos, a gente precisa ter uma certa cautela. Pacientes com focos infecciosos e pacientes com febre a esclarecer, a gente precisa descobrir e tratar esses quadros e depois fazer a aplicação. Isso também se aplica ao laser e também em pacientes que têm herpes genital. Não é incomum a gente ver pacientes, assim, a gente aplicar em pacientes que têm herpes e elas voltam relatando crise ou então na vigência da crise herpética. Então, a gente precisa, antes de tudo, fazer uma profilaxia com a ciclovir de 400 miligramas ou valaciclovir de 500 miligramas. Então, resumindo, o laser e a radiofrequência, eles melhoram, sim, os sinais e sintomas da síndrome geniturinária da menopausa, e no caso do líquen escleroso também, pelo aumento da síntese do colágeno, aumento do glicogênio, ativação dos fatores de crescimento vascular, aumentando a vascularização, melhorando a lubrificação. De um modo geral, não foram observados danos teciduais clínicos e ou histológicos. Há um restabelecimento do ecossistema vaginal naquelas mulheres da menopausa ou na pré-menopausa. E o mais importante, a literatura científica ela tem que ser a base para a padronização da técnica. Então, como foi dito, o FDA e a Anvisa e a Febrasco, eles recomendam os equipamentos baseados em energia para tratamento médico, tá? A despeito de toda a parte estética, mas a gente tem que ter em mente que eles são liberados para tratamento médico, tá? Então, novos estudos clínicos, sobretudo estudos clínicos randomizados, são necessários para que a comunidade científica internacional bata o martelo definitivamente, porque é preciso ainda se avaliar a segurança dos equipamentos e os efeitos a longo prazo. Os trabalhos que nós temos, eles têm uma observação muito a curto prazo. Então, a comunidade científica internacional, a literatura científica internacional recomenda que essas pacientes sejam observadas por mais tempo. Essas foram as referências que nós usamos. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada. Peraí. Foi excelente, Foi Márcia. excelente, Márcia. Está dando Um delay. pouco longo, No delay. eu coloquei muita coisa técnica. Isso foi interessante, a gente não tinha
Dos anjos, fala que tá Anjos, fazendo eco, que tá fazendo eco. Está dando eco. está dando Mas eco. foi Mas excelente. foi Márcio. excelente. Mas você Todas as vê propriedades, todas as mas propriedades, se tem mas risco ou se tem não, risco ou como não, pode como indicar. pode indicar. A gente sabe que o que Sabe que acontece o que acontece com as mulheres com as climatério, mulheres pós-menopausa, climatério, pós-rádio, pós-menopausa, pós-rádio, que às vezes elas são às mal vezes elas são mal conduzidas, as conduzidas, mulheres não estão as sendo mulheres não estão examinadas, sendo examinadas, e o quanto e é quanto é importante a anamnese e a importante a indicação amnésia e a correta de indicação correta de todo o tratamento todo o específico para tratamento isso. específico para Parabéns, isso. Márcia. Parabéns. Eu acho que está dando Eu eco, acho que gente. está dando eco, gente. Eu acabei aqui Eu acabei aqui saindo. saí, entrei aqui no Aí entrei telefone, que aqui no aí tava telefone, que meio, aí estava meio, o computador tava o coisa. computador Agora dá estava para coisa. ouvir? Dá, Agora dá né? para ouvir? Dá, né? Aqui está dando eco Aqui ainda, está né? com eco ainda, né? Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Vamos diminuir mais o volume ainda. Pronto. Dá para ouvir melhor? Melhorou. Então, a Márcia falou muito bem das indicações, não é, dos anjos. Então, a Muito. gente tem que lembrar que, em relação à radiofrequência e o laser, a gente, por exemplo, na faculdade, a gente tem possibilidade de uso dos dois aparelhos, a gente consegue fazer tanto um quanto o outro. Tem agora alguns trabalhos saindo, principalmente do pessoal da Escola Paulista, a Anne Catarine também lá no Rio Grande do Norte, e que mostram que o efeito é muito similar entre as duas tecnologias. Então, os dois aparelhos são ótimos. A gente sabe que a radiofrequência existe uma possibilidade de mais pessoas utilizarem, porque o preço do aparelho ele tem um custo menor, enquanto que o laser, o custo do aparelho, ou você tem que alugar, torna mais difícil, mas o resultado final é o mesmo. E o que a gente tem que lembrar, o que a Márcia colocou bem no começo da aula, que a gente não pode falar rejuvenescimento, a gente tem que falar tratamento. Então, eu acho que é bem importante isso. E a gente mostrou, né, a Márcia mostrou aqui o conceito de para que é usado. Então, as principais indicações da radiofrequência do laser são o quê? Principal é a atrofia. A gente vai usar na atrofia, a gente vai usar a atrofia da paciente na pós-menopausa, ou aquela que está amamentando, ou aquela que que tem uma menopausa cirúrgica, um câncer de mama e assim por diante. A gente tem as incontinências urinárias também, que também elas melhoram até alguns casos de urgência miccional, e o que a gente precisa lembrar é que não adianta você pegar uma paciente com incontinência urinária, né, Márcia? Aquela incontinência urinária extremamente importante que não vai adiantar. Então, é que nem a Márcia colocou, são incontinências mais leves. O líquen escleroso, a gente também tem indicação, e não é para a gente utilizar. Tem muita gente, eu vejo pacientes, olha, eu tenho dor vulvar, aí foi lá, fez laser ou radiofrequência, aí a dor piora, né? Aí a gente tem candidíase de repetição. Vamos fazer o laser. Olha, vaginose de repetição. Tudo. Então, hoje, muitas pessoas estão banalizando, então o que a gente trouxe aqui é para mostrar e a técnica correta, né? Márcia, eu queria te perguntar, primeiro, só do, do líquen escleroso que você colocou, a sua experiência é boa, como que os resultados, o que você acha? Olha, como a radiofrequência ela aumenta muito, ela aumenta a síntese do colágeno, ela melhora a elasticidade, então a gente acaba tendo um bom resultado, né? É, a quantidade de aplicações para a gente ter uma melhora significativa é muito variável e ainda não existe um consenso a respeito disso. 3, 4 aplicações é muito individual,
né? Mas baseado no princípio da radiofrequência, a resposta tende a ser boa, satisfatória. Mas tem casos assim que realmente a paciente é um quadro mais importante e tudo, que a gente não consegue melhorar, né? E por um tempo prolongado, né? Quer dizer, acaba o efeito, assim como acaba o efeito do corticoide, né? Também o efeito da radiofrequência ele tem um tempo limitado. Então, a gente tem que fazer uma reaplicação em torno de meses ou um ano, tudo, aí a paciente consegue se sustentar. Mas ainda a gente não tem, assim, por exemplo, a quantidade de aplicações para paciente ficar bem. Que a gente percebe que vai passando o efeito, então o quadro volta. E vocês É. associam a experiência sua, Márcia, Adriana, até Cassiano, associação de laser com corticoide tópico, no caso de um líquido escleroso mais espesso, uma coisa mais avançada, vocês acabam fazendo as duas formas de tratamento, Nossa, começo, então você tirou da minha boca, dos anjos, porque é o seguinte, gente, o tratamento do líquen escleroso, a gente já teve uma pergunta uma das primeiras aulas, o corticoide. tratamento do líquen é o corticoide, ponto. Então, a gente usa a radiofrequência e o laser para melhorar os sintomas daquelas pacientes que têm uma melhora pequena com o corticoide, mas a gente não deve suspender o corticoide e a gente mantém e associa o laser ou a radiofrequência. Você sabe dos anjos que hoje a gente estava no ambulatório, uma das nossas meninas, né, contou que chegou uma paciente para ela no consultório, que a paciente tinha um líquen e fez 6 sessões de laser, 6. E ela veio procurar uma outra médica porque não estava adiantando. Só que faz a pergunta, ela estava usando corticoide? Ninguém Não, prescreveu o corticoide para ela. Então, vejam, o líquen é uma doença autoimune, o que melhora é o corticoide por causa da etiopatogenia dele. Então, é o que você colocou dos anjos, a gente trata com o corticoide primeiro. Não melhorou, aí você pode utilizar o laser ou a radiofrequência como adjuvante, né, Márcia? Eu acho que é isso. Porque, na verdade, às vezes as pacientes chegam assim, sem nada, ninguém, como ocorreu com esse caso que você acabou de relatar, sem nenhum tratamento. Então, o padrão ouro do tratamento do líquen é o corticoide. Então, a gente entra com a radiofrequência, com o laser, né? Se a gente realmente não teve nenhuma resposta, ou teve uma resposta muito pequena e a paciente ainda é sintomática. Então, a gente entra com o equipamento baseado em energia, né? E atua junto com o corticoide. Agora, outra coisa também, assim, pelo amor de Deus, não existe radiofrequência fracionada e nem laser fracionado profilático, porque eu já vi, também. sim, paciente querendo fazer, que alguém falou que era bom fazer profilaticamente, para prevenir atrofia. Não, não existe isso. Tá? Isso daí assim, está muito ligado à baixa de hormônio. Um paciente no MENAC não tem necessidade de fazer nem laser fracionado, nem radiofrequência fracionada. Verdade, olha, você colocou muito bem. Cassiano, lá no seu serviço, no consultório, você tem experiência com algum desses dois métodos? E o que você acha dessas indicações aí? Porque agora todo mundo no Instagram coloca lá expert em rejuvenescimento, né? Então, agora você vai ver a pessoa não fez um estágio, não fez nada. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? É, eu tenho com bons olhos as duas formas de tratamento, porque elas possibilitam ao paciente se livrar um pouquinho daquele negócio de sempre ficar aplicando estrogênio vaginal, principalmente da síndrome geniturinária, né, nos quadros atróficos vaginais.
Então, a gente não tem experiência na faculdade, nós não temos isso lá, mas tenho feito um consultório sim, e com bons resultados, graças a Deus, né? Porque possibilita um tratamento, um retratamento depois de 6 meses a um ano, então traz uma comodidade para a paciente. E É uma coisa que verdade. eu acho que vale a pena a gente até citar, que nem coloquei na aula, mas achei em alguns artigos o preparo com progesterona, um preparo com estriol para algumas pacientes que não têm contraindicação, logicamente, para melhora do tratamento com laser. Faz primeiro. Nossa, eu ia te fazer essa pergunta agora. Tá todo mundo imaginando as minhas perguntas aqui, que era isso, a dúvida que eu ia colocar. Eu sei que a sua apresentação vai ser essa, mas até eu ia perguntar para a Márcia em relação a esses procedimentos. Márcia, você acha que vale a pena utilizar algum estrogênio? Depois o Cassiano vai falar os tipos deles, né? Porque às vezes você pega aqueles pacientes com a vagina tão Verdade. atrófica. Aí você aplica, e aí só de colocar o espéculo começa a sangrar um monte. Aí você vai aplicar o laser à radiofrequência, e aí ele começa a sangrar, até não adianta, né? O que você acha disso, do preparo? Eu acho que vale a pena, sim, viu? Eu acho que vale a pena fazer um preparo prévio, e porque acontece isso mesmo. Eu acho que a mucosa muito fina, ela tem um nível de agressão aí com o laser ou com a radiofrequência, né, pelo efeito térmico. Então, eu acho que às vezes até piora. Já tive paciente que piorou. E Ela relata que veio ardeu queixando muito, né? Ardeu. dor. Então, é melhor, eu acho que é melhor fazer um preparo, né, depois fazer a aplicação. Acho que fica menos agressivo o tratamento. E vamos E deixar também, gente, e eu acho que o Cassiano vai falar, mas às isso, vamos deixar o vezes Cassiano falar. às vezes mesmo as pacientes que têm câncer de mama, que essa é uma das principais indicações, a gente pode usar o estrogênio, que nem a gente fala de colposcopia, uma semana. Você utiliza uma semana de promestrieno, às vezes, e aí ela vai fazer o laser melhor, até o colposcopia e assim por diante, né? Gosto bastante, né? Agora E vamos agora, deixar o Cassiano. vamos deixar o Cassiano Cassiano falar. falar. Cassiano, por favor, a gente falou, tá muita garela aqui. Não, é bom, o papo é Nada. bom. Mulherada intensa. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo em tela cheia, não? Ainda não, Cassiano. Tem que compartilhar lá embaixo no livrinho. Ó. Não estou achando esse livro. Tá do lado da tacinha, da tela do lado direito, embaixo, da barra de ferramenta embaixo. Parece um livrinho, parece um negocinho com uma tacinha, tem um livrinho. Oi? Oi, certinho. Então, muito obrigado pela indicação do meu nome, por lembrar do meu nome. E o tema que me foi dado foi qual o melhor estrogênio tópico para tratamento da atrofia genital.
Então, foi proposto em 2014 pela Sociedade Internacional para o Estudo da Saúde Sexual Feminina uma mudança do termo de atrofia vulvovaginal para síndrome geniturinária, que até hoje é utilizado. Foi publicado isso na Climateric, em 2014, e esse consenso estabeleceu sinais e sintomas causados pelo hipoestrogenismo. Então, alterações anatômicas e fisiológicas dos pequenos e grandes lábios, clitóris, vestíbulo introito vaginal, vagina, uretra e bexiga. Os sintomas são progressivos. Nessa publicação, entre 20% e 45%, algumas publicações sugerem até 70%, em pacientes com câncer de mama em tratamento com SERM, com modulador seletivo de receptor estrogênico ou com inibidor de aromatase, até 80% de prevalência de síndrome geniturinária. Tá? Então, é o ressecamento vaginal, sensação de queimação, irritação, diminuição da lubrificação vaginal no ato sexual, desconforto, dor, urgência urinária, disúria, infecção do trato urinário de repetição. Então, a fisiopatologia. O estrogênio ele exerce uma atuação na modulação de proliferação do epitélio e maturação celular. Com a diminuição do estrogênio, existe uma redução do colágeno dentro do epitélio, uma tendência à hialinização e uma diminuição de elastina, causando um afinamento desse epitélio. As alterações funcionais em musculatura lisa, densificação do tecido conjuntivo e diminuição da irrigação sanguínea, causando uma rarefação vascular. As alterações anatômicas incluem adelgaçamento e retração dos pequenos lábios, retração do introito vaginal, involução da carúncula himenal e perda de elasticidade, que é o que causa a dispareunia de penetração, proeminência do meato uretral, causando vulnerabilidade, irritação e trauma local, redução de lubrificação e redução de camadas de células epiteliais glicogenadas, causando uma exposição basal e parabasal, uma redução da flora lactobacilar, elevação do pH por diminuição de produção de peróxido de hidrogênio e alteração do microbioma vaginal. Então, aqui nós temos dois exemplos em que eu tenho diminuição dos pequenos lábios, né, perda até dos terços posteriores, uma exposição do epitélio glandular da uretra, uma diminuição do introito vaginal. Dá para ver aqui que forma até uma travezinha na região da fúrcula, junto da junção escamocolunar, da transição cutâneo-mucosa do períneo. Então, as principais apresentações de estrogênio vaginais, eu coloquei algumas apresentações aqui que nós não temos disponíveis no Brasil, mas que fazem parte da maior parte dos estudos, então eu achei importante a gente colocar, até para entender metabolização, absorção e os efeitos, tá? A primeira delas é estrogênio, ou 17-beta, o estradiol, 17-beta-estradiol, que tem como apresentação anel, creme, gel ou comprimido vaginal. Ele tem uma conversão para estrona e a estrona para estradiol, o que faz com que ele tenha maior potência, maior disponibilidade, sendo mais absorvível e muita afinidade pelo receptor estrogênico, levando a uma elevação do estradiol sérico e uma discreta supressão do FSH-LH nos estudos. Os estrogênios equinos conjugados, que a gente também não tem disponível no Brasil hoje, no formato creme, ele também é absorvível numa titulação um pouco mais baixa que o 17-beta-estradiol, também leva uma elevação do estradiol sérico, causando uma supressão do FSH-LH. O estriol, que nós temos disponível no mercado nacional, ele tem uma menor potência estrogênica, aproximadamente 1/10 da potência do estradiol, uma absorção considerada média a baixa, levando a uma menor elevação do estradiol e do estriol dosado e não alterando FSH-LH, não faz um efeito supressor do FSH-LH. E o promestriano, que nós também temos e usamos bastante, que tem disponibilidade de creme ou óvulo, ele é um análogo sintético do estradiol, tem uma mínima absorção, menos de 1%,
uma mínima elevação sérica de estradiol, tá? Ele não chega a 10 microgramas por decilitro, não eleva FSH, não suprime FSH, não suprime LH e tem uma ótima eficácia local sem evidência de atividade sistêmica. Então, o objetivo da terapia estrogênica vaginal é promover um crescimento e maturação celular do epitélio vaginal, uma recolonização lactobacilar, o aumento de fluxo sanguíneo vaginal, uma diminuição do pH vaginal para níveis próximos da menarquine, melhora da espessura e elasticidade, melhorando assim a resposta sexual. E, normalmente, ela traz um benefício de 80% a 90% de melhora dos sintomas, versus 75% da terapia hormonal sistêmica. Então, essa aqui é uma revisão da Cochrane. Foram levantados 30 estudos randômicos controlados. Esses estudos fizeram um comparativo do estrogênio vaginal com pelo menos 12 semanas de uso. Foram avaliados estradiol, estriol, estrogênio equino conjugado, anel, creme comprimido e placebo ou hidratante vaginal. Foram avaliados os sintomas da síndrome geniturinária, espessura endometrial, índice de maturação celular vaginal, pH vaginal, efeitos adversos geral global, teve um nível de evidência baixo a moderado, porque a maioria dos grupos acabava tendo um N pequeno, apesar do N grande do estudo da meta-análise total, e mostrou que os benefícios superam os riscos em geral. Então, aqui são os quadrinhos da publicação dos efeitos nos sintomas da síndrome geniturinária. Nessa primeira aqui, é que eu acho que minha setinha não está funcionando. Na primeira, ele vai fazer um comparativo do estrogênio comprimido versus do estrogênio creme. Então, quando a gente olha a mediana, ele não tem muita diferença, não tem significância estatística nos sintomas da síndrome geniturinária. Quando comparado o estrogênio comprimido com placebo, que é o segundo quadro, tem significância estatística versus placebo na síndrome geniturinária. E quando comparado o estrogênio creme versus placebo, também. Então, o estrogênio creme comprimido e anel, que não fez parte dessa tabela, mostraram benefício, significância estatística no tratamento da síndrome geniturinária. Quando a gente fala de espessura endometrial, foram avaliados todos os métodos, e o estrogênio comprimido apresentou uma menor tendência à espessura endometrial quando comparado com o estrogênio creme. A suposição foi que o estrogênio creme, por não ter uma titulação específica e ter uma liberdade maior de uso, acabava gerando uma maior absorção por uso em quantidade maior, levando a um parâmetro de espessura endometrial no creme que não foi encontrado, nem no anel, nem nos comprimidos. Essa espessura endometrial não acompanhou o risco de neoplasia endometrial. Sobre o pH vaginal, todas as avaliações mostraram uma melhor redução do pH vaginal, tanto no creme, quanto no comprimido, quanto no estriol, que está disponível no nosso mercado nacional, quanto no anel, quando comparado na primeira tabela com os hidratantes bioadesivos vaginais e com o placebo, que são nas 3 seguintes. Mostrando, então, que teve uma redução significativa do pH vaginal versus placebo versus hidratante vaginal. Aqui, gente, só salientando, tá? Tanto o estradiol quanto o estriol. Nos efeitos adversos globais, o comprimido versus placebo não teve significância estatística. No entanto, o creme, provavelmente, pelo mesmo motivo de maior absorção, maior uso, ele teve significância estatística, mas não teve um efeito adverso específico que tivesse significância estatística, só o global. Esse outro trabalho mostrou uma administração de uma dose ultra baixa de estriol comparado com não uso. Então, foi um estudo prospectivo, utilizando estriol gel, na dosagem de 100 microgramas por grama para avaliação de síndrome geniturinária da menopausa.
O primeiro parâmetro utilizado foi uma avaliação subjetiva, que teve uma redução significativa no ressecamento vaginal, dispareunia e queimação, sensação de queimação na paciente. O segundo parâmetro utilizado foi uma avaliação objetiva. Os parâmetros utilizados foram teste de rugosidade da vagina e pH vaginal, também com a estatística do estriol versus o não uso. Não houveram alterações de espessura endometrial, sérico dosado, ou sintomas mamários ou endometriais em nenhum dos grupos, né? Efeitos adversos, o único efeito adverso constatado que diferiu de um grupo para o outro foi os 4 casos de infecção vaginal. 93% das pacientes referiram melhora dos sintomas e 75% das pacientes em uso de estriol referiram resolução completa dos sintomas. Aqui é uma tabela do curso desse estudo. Ele foi avaliado em 15 e 30 semanas. A primeira tabela de cima é a tabela subjetiva de referência da paciente, ressecamento vaginal, dispareunia, coceira, ardor, disúria. E a tabela de baixo são os sintomas objetivos, avaliados pela equipe médica, tá? Então, teste de Schiller, o epitélio vaginal, rugosidade, palidez do epitélio vaginal, petequias, pH, e foi estabelecido um score total, que é o TO score. Um outro estudo fez um comparativo de 3 principais agentes para uso vaginal. Então, o hialuronato, o estradiol e o promestrieno que nós temos disponível. Por 12 semanas, os 3 métodos com dose de ataque e manutenção. Na síndrome geniturinária, os 3 grupos se mostraram eficazes. O promestrieno, nesse estudo, foi mais efetivo na resolução dos sintomas autoavaliados da paciente. O índice de maturação vaginal e o pH vaginal teve significância estatística de alteração nos 3 grupos, sendo o estradiol mais efetivo na maturação do epitélio e na redução do pH vaginal. Os parâmetros sexuais, o promestrieno se mostrou mais eficaz na queixa e frequência de atividade sexual. FSH, estradiol e espessura endometrial não teve nenhuma alteração em nenhum dos 3 métodos, nenhum dos 3 grupos, com significância estatística. No entanto, no grupo estradiol teve uma redução do FSH depois do final do tratamento, provavelmente um efeito residual com supressão hipotalâmica. Outro estudo que fez um comparativo do estradiol com o promestrieno, esse sem o hidratante ou hialuronato, né? Foi utilizado o comprimido de 10 microgramas versus o promestrieno 10 miligramas por grama. Aceitação e aderência da paciente. O estradiol superou o promestrieno, com referência das pacientes à higiene e praticidade de uso do comprimido versus o creme. Melhora dos sintomas geniturinários da menopausa foi efetivo em ambos os grupos, nesse caso sendo o estradiol mais efetivo que o promestrieno. O índice de saúde vaginal, que colocou, junto com maturação do epitélio, o pH, teve melhora em ambos os tratamentos, sem diferença significativa em ambos os grupos. Teve redução do pH em ambos os tratamentos, e a espessura endometrial manteve-se sem alteração em ambos os grupos. Foi feito um comparativo entre o estradiol e o promestrieno no índice de maturação vaginal. Então, se vocês olharem na tabela, o índice de maturação vaginal, ele teve significância estatística para o estradiol nas camadas superficial e parabasal, e para o promestrieno, em contrapartida, o oposto, nas camadas basal e intermediária. Outro estudo aqui, na verdade, é o WHI, né? O WHI, ele fez, não sei se todo mundo conhece o WHI foi um estudo que fez um comparativo da terapêutica hormonal. Ele utilizou também tibolona, terapia estroprogestativa, estrogênio isolado, e teve alguns braços suspensos ao longo do tempo, porque aumentou a mortalidade, aumentou o risco de câncer de mama, doença cardiovascular, eventos tromboembólicos, tá?
O braço terapia hormonal vaginal se manteve e nesse estudo de 45.663 pacientes, que teve um follow-up de 7,2 anos, pacientes entre 50 e 79 anos, foi utilizado o estradiol vaginal, na forma de estradiol e estrogênio equino conjugado. Pacientes não esterectomizadas, o uso do estrogênio vaginal não mostrou aumento de incidência de AVC, câncer de mama invasivo, câncer coloretal, câncer de endométrio ou evento tromboembólico. Houve ainda o menor risco de doença coronariana, fraturas ósseas, mortalidade global e índice de eventos globais. Já nas pacientes esterectomizadas, houve aumento de incidência de AVC, não houve aumento de incidência de AVC, de câncer de mama invasor, câncer coloretal, endométrio ou ainda evento tromboembólico, existindo menor risco de doença coronariana, fratura óssea, mortalidade e índice de eventos globais. Alguns estudos fizeram um comparativo de terapêutica hormonal vaginal isolada e câncer de mama. Um deles é o Million Women Study. Na verdade, desculpa, o Million Women Study foi só um exemplo que eu usei aqui para mostrar que a terapêutica hormonal sistêmica, estrogênica, estroprogestativa ou ainda tibolona teve um aumento de câncer de mama invasor, com risco relativo respectivo de 1,3, 2 e 1,1. Voltando para o WHI, a terapêutica estroprogestativa mostrou um aumento de câncer de mama invasivo, com risco relativo entre 1,24 e 1,26 na segunda análise. No entanto, o estrogênio isolado em pacientes com histerectomia mostrou uma diminuição do risco relativo de câncer de mama. O estrogênio vaginal não aumentou o risco relativo de câncer de mama. Já em alguns outros estudos mais atuais, 2 publicações desse ano, o comparativo do estradiol com estrogênio equino conjugado vaginal isolado não aumentou a recorrência de câncer de mama em pacientes que tinham câncer de mama anterior, com diagnóstico de mais de 3 meses do início do acompanhamento. No entanto, o estradiol associado a inibidor de aromatase aumentou a recorrência de câncer de mama, o que não aconteceu no grupo sérmico, o que não aconteceu no grupo tamoxifeno. O estradiol e o estriol vaginal isolado não aumentaram a recorrência de câncer de mama. Não houve elevação persistente dos estrogênios séricos e teve uma redução de mortalidade global. O estrogênio, o estradiol e o estriol associados ao inibidor da aromatase mostraram também um aumento de recorrência, risco relativo de câncer de mama recorrente, não aumentando ainda a mortalidade. Ainda são temas bem novos que a gente ainda não sabe como que vai ser o comportamento da terapêutica vaginal na associação com o inibidor de aromatase. Essa avaliação esse statement, né, esse posicionamento da Sociedade Norte-Americana da Menopausa fez um comparativo do estrogênio vaginal no uso da síndrome geniturinária. Esse consenso propôs que a terapêutica hormonal demonstrou tratar efetivamente os sintomas da atrofia vulvovaginal e que existe uma preferência para a terapia vaginal de baixa dose, se prescrito somente para sintomas vulvar ou vaginal. O que o WHI já tinha demonstrado ser mais efetivo do que a terapêutica hormonal sistêmica. No entanto, quando eu tenho sintomas sistêmicos, o tratamento vaginal não costuma ser mais efetivo do que a terapêutica sistêmica. Os estrogênios vaginais são efetivos para o tratamento da síndrome geniturinária, sem evidência de diferença de segurança e eficácia entre as formulações apresentadas. Os produtos de baixa dose vaginal de estrogênio resultam em absorção sistêmica mínima, preferível o uso nos terços inferiores da vagina, onde eu tenho menor absorção e maior eficácia do tratamento da síndrome geniturinária do que utilizado no terço superior de vagina. Para o câncer de mama, existe um risco de discreta elevação sérica do estrogênio. O uso de baixas doses vaginais deve ser decidido junto com o oncologista. Não há indicação do uso de progestágeno durante o
uso de estrogênios vaginais devido à segurança endometrial. Tanto o WHI quanto o Nurse Health Study não demonstrou aumento de risco de câncer em geral ou síndromes coronarianas, risco cardiovascular. Esse consenso da SOBRAC, de 2018 nacional, também propôs que a terapêutica estrogênica é efetiva para tratamento dos sintomas geniturinários, sendo também a via vaginal a mais eficaz, com nível de evidência A. O ultrassom transvaginal pode ser considerado em pacientes para alto risco de câncer de endométrio, em uso de estrogênio vaginal, porém não há dados de segurança para o uso. No caso de sangramento uterino anormal em uso de estrogênio vaginal, deve-se realizar a investigação desse endométrio. O estrogênio vaginal não aumenta o risco de tromboembolismo venoso, com nível de evidência D, melhora a lubrificação vaginal, vascularização, com resultado positivo na função sexual, melhora dos sintomas urinários, bexiga hiperativa, urge incontinência, infecções urinárias de repetição, com nível de evidência A. Não há limite de idade para início do uso e o tempo de manutenção do tratamento, devendo ser mantido durante a prevalência dos sintomas da síndrome geniturinária. A associação de progestágeno, assim como a NAMS, não está recomendada para proteção endometrial e o câncer de mama deve se individualizar cada caso, preferência para o promestrieno, no caso de indicação de hormônio vaginal e não hidratante. Com considerações finais, a terapêutica hormonal vaginal é o melhor tratamento para síndrome geniturinária, melhora da função sexual, índice de maturação vaginal, pH, trofismo vaginal, desculpem o erro, e sintomas urinários. O promestrieno apresenta menor absorção do que o estriol e o estradiol, e as eficácias ainda são controversas entre os grupos. A terapêutica hormonal vaginal não aumentou o risco de trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, síndrome coronariana, especialmente endometrial, câncer de mama ou ainda mortalidade. O câncer de mama, preferência por hidratante vaginal ou promestrieno, devido à sua baixa absorção. Deve-se individualizar cada caso e classificar os riscos, principalmente quando a gente fala de risco de câncer de endométrio ou recorrência de câncer de mama. Não há indicação de progestágeno para proteção endometrial. Não há restrição de idade de início para o uso. E o câncer de endométrio, atualmente, não há ainda uma indicação formal. Muito obrigado, era isso. Que revisão você fez, hein, Cassiano? Super Maravilhosa. boa a revisão, né? Parabéns pelo cuidado, pela apresentação, pela didática, os dois, a didática excelente, né? Então, vejam, o Cassiano colocou aqui para a gente, tirando o estrogênio conjugado, que acho que até tiraram do mercado, né, Cassiano? Não tem contra mais, mas vocês viram que a gente pode utilizar e, em termos de segurança ali, é o que a gente tem feito, né, Cassiano? O promestrieno é o que o que é mais prescrito pela menor absorção, pela maior segurança, né? Aí, dos Anjos, quer fazer a pergunta que tem aí, que tem a ver com o que o Cassiano falou, né? Tem sim. Vamos entrar aqui na nossa perguntinha. A Ana Elvira, obrigada por estar aqui junto, Ana Elvira. Promestrieno pode ser usado em paciente que teve câncer de mama, Cassiano? Teoricamente, sim. A princípio, ele não eleva estradiol e ele não tem efeito nenhum sobre o FSH-LH. Deve-se ter um maior cuidado quando essa paciente está em uso de inibidor da aromatase. Os trabalhos mostraram segurança com o uso de tamoxifeno, mas não tem ainda segurança estabelecida com o inibidor da aromatase. Muito pelo contrário. Alguns trabalhos têm sugerido, principalmente com estriol, elevação do risco relativo de câncer de mama recorrente. Isso mesmo, né, Cassiano? Saiu, e esse artigo que o Cassiano comentou é um artigo recente, né? Que o pessoal da mama já era... Nossa, eles não gostavam nem a paciente passar na farmácia do lado
da caixa do promestrieno, né? Quem dirá utilizar. Mas eu acho que é bem importante isso que você falou. Tem até um artigo, ele não é tão recente, mas ele coloca lá 40 anos do uso do promestrieno. E ele até coloca que o promestrieno é seguro, então que ele poderia até ser utilizado em pacientes com câncer de mama. Mas você sabe que a maioria a gente que faz PTGI, né? A maioria dos oncologistas, dos mastologistas que eu peço, até escrevo uma cartinha solicitando, a maioria deles é contra, vamos dizer que 90% é contra o uso, e ainda mais agora com esse artigo que saiu de termos de inibidor de aromatase, eles ficam bem receosos, né? Mas você acha que, no caso, para usar continuamente, você falou, mas e para fazer o exame, para fazer o laser, então você acha que tudo bem? Sim, porque o tempo de uso ele vai expor um pouquinho menos o receptor estrogênio. Então, essa paciente ela vai ter, além de menor exposição estrogênica, menor estímulo, um nível circulante bem baixo de estradiol. Então, quando comparado o estradiol, a elevação do estradiol com estradiol vaginal, elevação do estradiol sérico com promestrieno ou com estriol, com estradiol logicamente um pouquinho maior, assim como era com estrogênio equino conjugado, mas com promestrieno e com estriol, mas principalmente com promestrieno, ela é bem menor, ela eleva de 0,2 a 0,4. Então, é muito pouca essa elevação de estradiol para a gente considerar um aumento de risco relativo de recorrência. Aí, se você vai usar por um curto período de tempo, fazer 4, 6 semanas, para viabilizar uma colposcopia, uma paciente, por exemplo, que tem possivelmente uma exposição para basal, ascos, ou eu preciso ver essa JEC, né? Eu tenho uma suspeita de uma lesão, quero melhorar o exame, sim, eu considero seguro. Agora, se tiver com receio de usar, né? O paciente tem receptor estrogênico positivo, imunossoquímico, o paciente tem alta chance de recidiva ou recorrência, né? Você pode usar um hidratante vaginal, tá? O hidratante ele não é tão bom como os trabalhos mostram para o pH, para o índice de maturação vaginal, mas ele pode trazer benefício para a exposição dessa JEC ou para tornar essa colposcopia, esse exame mais satisfatório. Verdade. Aí, uma coisa que me veio agora, Cassiano, todo mundo tem aquela ideia de dose de ataque, dose de manutenção, né? Você acha que vale a pena, pelo que você leu, a gente, numa fase inicial, tirando essas pacientes com contraindicação, de você fazer a dose de ataque e depois a manutenção? A princípio, nós aprendemos assim, né? Faz uma dose de ataque e depois de manutenção. Aquela revisão da Cochrane mostrou que não tem muito benefício entre usar 2 vezes por semana ou fazer 21 dias. Depois de 12 semanas, o benefício para esse epitélio é o mesmo. Tá? Tanto É em pH. interessante saber, né? E você sabe que eu li um artigo uma vez que eu achei interessante. Quando a gente tem a mucosa que está muito fina e começa a utilizar o estrogênio tópico, no começo você tem um risco até maior de absorção, porque a mucosa está muito fina. Então, esse artigo que eu li, ele fala até o contrário, que no começo precisa até tomar mais cuidado, porque aí depois, com o uso, a mucosa já melhorou, e aí você tem uma absorção menor. Por isso que tem muitas pacientes, às vezes, que quando elas começam a usar, elas falam, ai, tá ardendo, tá incomodando, e elas suspendem, né? Então, por isso que eu acho que esse dado que você colocou, ela pode começar a usar 2 vezes por semana, não precisa fazer essa dose de ataque, porque é a mesma coisa. Então, hoje a gente já viu que o Cassiano falou que foi bem importante dessa apresentação, né, dos anjos. Com certeza. E juntando uma aula com a outra, a gente vê que às vezes as mulheres, quando chegam para fazer os exames, que fogem da terapeuta. Eu já comecei a fazer o laser, ou a parte fracionada, não gostei, ficou ardendo e não volta. Começou, às vezes, a hidratar com o estrogênio, ficou ardendo e não volta. Então, o que eu acho que também as pacientes precisam ser bem conduzidas, né? Têm que ser bem examinadas, bem conduzidas e individualizadas para poder entrar com a que a terapêutica dê certo corretamente, né? Eu acho que é por aí também.
Márcia, você quer comentar alguma coisa sobre a sua experiência da aula do Cassiano? Porque ó, agora a Amanda já está aqui, nós passamos hoje já bem do horário, né? Ela Então tá, aí a mas gente, já para a gente terminar, quer fazer algum comentário? tá no mudo, Márcia. Não está te ouvindo, Márcia. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, Cassiano, parabéns, sua aula foi maravilhosa, foi muito esclarecedora. E a gente tem mesmo enfrenta uma resistência, né, de dar hormônio para as pacientes, por pouco tempo, mesmo por pouco tempo. Então, eu acho que a sua aula, assim, acho que quebrou um tabu ali, eu acho que Muito deu bom. uma esclarecida. E, olha, eu acho que a associação, né, de creme, mais hormonioterapia tópica com um equipamento baseado em energia, seja laser, seja radiofrequência, eu acho que o resultado é muito bom, né? Então, eu acho que existe uma tendência, eu vejo isso, de vamos fazer só laser, vamos fazer só radiofrequência, né? Mas eu acho que a associação dos dois tem um resultado muito bom, né? Eu acho que quando passa o efeito, a gente precisa repetir, mas eu acho que na vigência, o resultado da associação dos dois é excelente. Acho Legal. muito bom. É verdade. E antes de eu passar a palavra final aqui para Cassiano e para Márcia, eu queria só aqui colocar que a gente tem a próxima aula, né, dos anjos. Sim, A nossa próxima aula vai ser, gente, agora em janeiro. Então a gente encerra agora, né? E a nossa próxima aula vai ser no dia 18 de janeiro. Olha, dois tópicos interessantes, né? Que tem a ver com colposcopia, citologia, que a primeira é quando o Papa Nicolau mostra que não tem célula endocervical, célula de zona de transformação. Aí todo mundo pede para colher o Papa de novo, então a dúvida é essa: precisa colher de novo? E o segundo, e a curetagem cervical? Quando que a gente deve indicar? Então, esses são os dois temas no dia 18 de janeiro, hein? Não percam, não é? Dos Anjos, quer terminar? Só eu queria, antes de passar a palavra final para Dos Anjos, eu queria agradecer todo mundo esse ano que ficou com a gente nos nossos temas todos, e a gente volta em janeiro no nosso curso, continuando com as perguntas. Obrigado, Cassiano, e obrigado, Márcia. Obrigado pela indicação. Boa Obrigada. queridos, festa para todo mundo, né? foi muito Boas bom estar festas. com vocês durante esse ano, né? Um ano intenso, né? Os anos a gente faz as nossas reflexões. Que vocês tenham um ótimo Natal, Natal de família, Natal em Cristo, né? Que é importante. As reflexões para que a gente possa entender tudo o que se passou conosco, na nossa vida, seja familiar, seja financeira, seja espiritual. O que que eu tirei de melhor desse ano, né? Felicidades para você, Cassiano, Márcia, Adriana, Amanda que está aqui com a gente. E um Feliz Natal em Cristo. Isso mesmo, Amanda, obrigada por estar aqui com a gente e um bom descanso a todos. A gente se vê em janeiro, hein, gente? Boa Com entrada. certeza. Feliz Ano Novo! É... Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada.